Vocês já estão vendo minha tela? Todo mundo vendo aqui, tranquilo? Sim, prof. Tá, então vamos lá. Então, nós vamos fazer as correções, páginas 155, 159, e aqui está trazendo a página 160 também, mas eu acho que a gente vai passar da 160. Acho que a gente vai até a página 161 hoje, tá? Se der tempo, tomara que sim. Então, vamos lá. Então, o primeiro exercício que nós vamos resolver é aquele exercício 7, que não deu tempo de fazer a correção ontem. E ele diz assim: quantos paralelogramos cuja base mede 3 centímetros e a base mede 3 centímetros e a altura mede 2 são necessários para obter uma área equivalente à área do quadrado apresentada a seguir? Então, eu quero descobrir quantos quadradinhos não, né? Quantos paralelogramos que tem 3 por 2 que cabe dentro desse meu quadrado, como se fosse lajotinhas, que eu quisesse cobrir essa superfície, quantos desses são necessários para pôr aqui? Então, para fazer isso, para calcular a quantidade que eu vou precisar, primeiramente eu tenho que determinar tanto a área do meu paralelogramo pequenininho, né, que tem 3 por 2 centímetros, como a área total do meu quadrado. E dividir a área do maior pela área do menor para ver quantas vezes ele cabe ali, certo? Então, vamos lá. Então, a área do paralelogramo vai ser o quê? Base vezes altura. Nesse caso, 3 vezes 2, que é 6 centímetros quadrados. E no caso do nosso quadrado, a área do quadrado é igual a quê, gente? Lado ao quadrado, ou seja, o nosso lado é 12 centímetros, então nós vamos ter 12 ao quadrado. 12 vezes 12, 144. Então, 144 centímetros quadrados. Agora, eu preciso descobrir quantas vezes esse cabe dentro desse. Então, nós vamos fazer o quê? 144 dividido por 6. Fazendo a nossa continha aqui, vai caber 2 vezes, que vai dar 12, vai sobrar 2, abaixo 4, 24 por 6 vai dar 4. Então, 4 vezes 6, 24, que sobra para nós 0. Ou seja, vão ser necessários 24 paralelogramos para cobrir toda a área desse nosso quadrado aqui. Tá? Então, são necessários 24 paralelogramos. Vou pôr assim, menores. Simples assim, bem fácil essa, né? Conseguiram acertar esse? Ah, quer ver que eu apaguei tudo? Que beleza, né? A área do quadrado ser igual a 12 ao quadrado, que é igual a 144 centímetros quadrados. Então, nós vamos ter que o número de paralelogramos vai ser 144 dividido por 6, que vai dar 1. Pronto. Para quem estava copiando, né? Usando um software, Amanda desenhou uma figura formada por polígonos. Sabendo que DG é igual a 140 centímetros, BE, 50 centímetros, CG, metade de DG, e BG, metade de BE, calcule a medida da área da parte verde da figura. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é interpretar esse nosso desenho, né? Então, nós temos aqui desenhados o quê? 2 paralelogramos e um triângulo, ou 2 triângulos, como vocês quiserem analisar ali, né? Para mim, seria um triângulo traçado à sua altura. Então, vamos interpretar o que diz o desenho. Sabendo que DG é 140, então, daqui até aqui é 140 centímetros. BE é 50, daqui até aqui é 50. Deixa eu marcar aqui para a gente não se esquecer. Daqui até aqui, nós temos 140, ok? E
CG. C até G é a metade de DG. Então, se DG é 140, daqui até aqui é 70, logo, daqui até aqui também é 70 centímetros. E BG é a metade de BE. B até G é a metade de B até E. Se é 50, essa parte aqui é 25 centímetros, assim como a de baixo. Agora, a gente vai calcular. Como eu falei inicialmente, nós temos 2 paralelogramos. E para calcular a área do paralelogramo, a gente precisa do quê? De base e altura. Nesse caso, nós temos a base do paralelogramo. Ó, nossa base é quanto? É 70. Então, vai ser 70 vezes... Qual que é a altura? A altura é um segmento de reta que liga um vértice ao lado oposto, ou à base, vamos dizer assim, formando um ângulo de 90 graus. E nós temos essa altura indicada aqui no paralelogramo, que corresponde a quem? Ao BG. Então, vezes 25. Aí nós vamos calcular a área de um único paralelogramo. Como a gente quer a área de 2, é só multiplicar por 2. Então, nós vamos fazer lá, 70 vezes 25, dá 0, 35, dá 0, dá 14. Somando, vai dar 7, 1. Então, um só paralelogramo corresponde a 1.750 centímetros quadrados a área. Mas, nós queremos saber a área de 2. Então, vezes 2, certo? Então, multiplicando por 2, vai dar 0, vai dar 10, nem precisava, né? 14, 15, vai 1, 3. 3.500 centímetros quadrados corresponde à área dos dois. Então, 2 vezes 1.750 vai ser igual a 3.500 centímetros quadrados. Correspondem à área verde. Certo? Bem fácil. Quem conseguiu fazer esse? Vocês estão aí ainda me ouvindo? Tem alguém copiando? Não, prof. Ninguém? Todo mundo fez? Eu tava copiando, prof, só que eu já terminei. Já terminou? Então tá bom. Já. Vamos. Número 9. Para um trabalho escolar, Rafaela recortou uma cartolina retangular com 50 centímetros de largura e 66 centímetros de comprimento, obtendo um paralelogramo e 2 triângulos retângulos congruentes, cujo menor cateto mede 20 centímetros. Gente, esse exercício é exatamente igual ao exercício 5 que a gente fez na página 154. Exatamente igual, a mesma coisa, só mudou as medidas. Então, nós temos aqui uma cartolina que tem 50 centímetros de largura por 66 centímetros de comprimento, certo? Prof, como que eu sei quem é a largura e quem é comprimento? Geralmente, eu considero o comprimento quem é o maior, né? A maior medida, tá? E aí diz assim que a nossa amiga Rafaela cortou, né? Tirou um paralelogramo, fazendo o quê? Recortando 2 triângulos retângulos em que o cateto menor media 20 centímetros. O que é cateto, gente? No triângulo retângulo, nós temos os seguintes lados. Nós temos a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, é o maior lado de um triângulo retângulo, vamos dizer assim, e nos outros 2 lados são catetos, então eu tenho aqui um cateto A e um cateto B. No caso, o menor cateto que a nossa amiga Rafaela conseguiu foi esse aqui, ó, que mede quanto? 20 centímetros, certo? Aqui também, porque os 2 são congruentes. Então, os 2 catetos desse triângulo medem quanto? 50 e 20 centímetros. Ok? Aí ele pede, sem efetuar cálculos, responda: a maior área é do paralelogramo ou dos 2 triângulos juntos? O que vocês acham? Sem fazer cálculo, quem que vai ter maior área? Esta região vai ter maior área ou esses 2 juntos?
Galerinha? Os dois triângulos juntos, prof. Você acha que os dois triângulos? Tem alguém que discorda? Então, fale, Alanis. Então, aqui, vamos deixar aí no suspense, tá? Vamos ver lá quanto que vai dar essa área. Depois a gente coloca ali. A Alanis diz que discorda do Rafael, tá? Então, ela acha que a área do paralelogramo é maior. Deixa eu só tirar o som aqui. Agora, vamos lá para a letra B. Então, vamos esperar que essa resposta é a resposta pessoal, então vamos deixar para responder no final. Calcule a medida da área da cartolina. Então, a letra B, primeiro pontinho, a área da cartolina vai ser o quê? A área da cartolina vai ser base vezes altura, né? O comprimento vezes largura. 66 vezes 50. Então, a área da nossa cartolina vai ser quanto? Vamos fazer aqui do ladinho. Vezes 50. Vou colocar 0. 5 vezes 6 dá 30, vai 3. 5 vezes 3, 30 com 3, que foi 33. Então, vai dar 3.300 centímetros quadrados. Esta é a área da cartolina. Agora, vamos calcular a área de quem? Do paralelogramo. Eu tenho como calcular a área do paralelogramo? Tenho, né? Porque eu posso determinar aqui, ó, eu tenho a altura dele, porque a altura é um segmento de reta que forma um ângulo de 90 graus com a base. Então, vamos considerar ali base, ó, aqui na altura. Então, a altura é quanto? 50. E a base desse meu paralelogramo vai ser o quê? 66 menos 20, que é o que foi retirado para a base do triângulo, né? Então, aqui vai ser quanto? Aqui vai ser 46. Então, a área desse nosso paralelogramo, a área do paralelogramo vai ser quanto? 46 vezes 50. Então, a nossa área do paralelogramo vai ser quanto? Vai dar um 0, 5 vezes 6 dá 30, vai 3, 5 vezes 4 dá 20, com 3 que foi 23. Então, o paralelogramo sozinho tem 2.300 centímetros quadrados de área, tá? Então, aqui é 3.300 e aqui é 2.300 centímetros quadrados. Agora, vamos à nossa resposta lá da letra A. O Rafael acha que a soma dos dois triângulos é maior do que a área do paralelogramo. E a Lanes acha que a área do paralelogramo... Prof, você colocou 200 aí. Arrumei. Então, agora pensa lá, de 3.300, que é o todo, e a área só do paralelogramo, só dessa parte, é quanto? 2.300. Então, se eu fizer 3.300 menos 2.300, vai sobrar o quê, gente? A área dos dois triângulos juntos, que vai ser quanto? Igual a 1.000 centímetros quadrados. Logo, quem tem a maior área, no caso, é quem, Rafa? Os dois triângulos? 1.000 é maior que 2.300, Rafa? Não. Não, né? Então, a área do paralelogramo, que é 2.300, é bem maior que a área dos dois triângulos juntos. Porque aqui sobrou, ó, 3.300, que é o todo, menos a área do paralelogramo, sobrou 1.000, que corresponde a quem? A essa parte e a essa. Então, a área maior é do paralelogramo. Ok? Entendeu, Rafa? Sim, prof. O Vitor colocou que é 2.200. 2.200? Será, Vitor? Faz a conta de novo. Olha lá. Vou fazer junto com você, tá? Dá 0, dá 0. Dá 5 vezes 6 é 30. Coloca o 0, vai 3. 5 vezes 4, 20. Com 3 que foi? 23. Olha, Leão. Na minha aqui vai dar 2.300. Certo, Vitor? Deixa eu ver o que ele está falando lá no chat.
Ah, você colocou 44 em vez de 46. Tá bom, certo. Voltando aqui para nós. Agora, gente, no exercício 10, diz o seguinte: em cada item, determine o valor de X. Aí diz assim, ó, atenção, em cada paralelogramo está indicada a medida da sua área. Então, a área desse paralelogramo A é 74 centímetros quadrados. A altura e nós temos a base. E é para a gente determinar o valor de X. Como que eu faço para descobrir a área de um paralelogramo? Então, a gente tem que a área do paralelogramo é base vezes a altura, certo? Eu tenho a área é 74, então no lugar do A, eu vou colocar 74. Eu tenho a base. Quanto que é a base? 3x menos 1. Então, eu vou colocar aqui, 3x menos 1. E eu tenho também a altura, ó, um segmento que une o vértice à base, formando um ângulo de 90 graus. Então, a nossa altura é 4. Agora é simples, é só a gente resolver essa equaçãozinha que nós conseguimos e nós vamos determinar quem? O valor de x. Então, vamos lá. 74 vai ser igual a 4 vezes x menos 1, então vai ser o quê? Nós vamos realizar um chuveirinho aqui, a propriedade distributiva da multiplicação. Então, 4 vezes 3x vai dar 12x. 4 vezes menos 1, menos 4. Agora, o que eu faço? Letra para um lado, número para o outro. Então, nós vamos ter 74 menos 4 vem para cá, mais 4 vai ser igual a 12x. 74 mais 4 vai dar quanto? 78, certo? Agora, nós vamos fazer o quê? Igual a 12x. Como eu não quero 12x, o 12 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x vai ser igual a 78 dividido por 12. X vai ser igual a quanto? Vamos fazer a continha aqui do lado. Então, 78 dividido por 12 vai dar 6, porque 6 vezes 12 é 72, né? 72, vai sobrar aqui 6, vírgula, coloco o zero e dá por 5. 5 vezes 12 dá 60. Então, aqui vai dar 60 e vai dar zero. Então, o nosso x é igual a 6,5 centímetros. Descobrimos o valor de x, certo? Tranquilo? Conseguiram entender o que a prof fez? Sim, prof. Sim? Agora lá na letra B, ó. A nossa área é 18 centímetros quadrados. Nós temos base igual a 3 centímetros e a nossa altura, que é esse segmento de reto que une o vértice à base, formando um ângulo de 90 graus, é x sobre 3 mais 2. Então, a área do paralelogramo é base vezes altura. Então, nós temos que a área é 18. 18 igual a base, que é 3, vezes a nossa altura, que é x sobre 3 mais 2. Então, vamos lá. Multiplicando aqui, deixa eu abaixar a área, sempre baixo. Então, aqui eu vou multiplicar, fazer chuveirinho, certo? Propriedade distributiva da multiplicação. 3 vezes x dividido por 3 vai dar 3x dividido por 3 vai dar x. Posso aplicar a técnica de cancelamento, que aqui é 3 com 3 corta. Vai ficar 1 vezes x, que dá x. 3 vezes 2, 6. Agora, letra para um lado, número para o outro. Então, 18. O 6 está somando, vem para cá, subtraindo. É igual a x. X vai ser igual a 18, tira 6, 12 centímetros. Então, nesse caso, a nossa altura, o nosso x, no caso, é 12. Só um minutinho, gente. Eu já volto para quem está copiando, copiar, tá? Bom dia, Maria. Isso. Agora dá para vocês copiarem.
Tudo bem até aqui? Posso mudar? Pode, prof. Então, agora, vamos lá para a página 161. 159, desculpa. Na página 159, nós vamos falar sobre triângulos. Então, como que a gente faz, gente? Vamos recordar lá. Para calcular a área de um triângulo. A área de um triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Esta área aqui é válida para todo e qualquer triângulo, tá bom? Então, se eu tenho a base, eu tenho a altura, eu consigo descobrir a área. Se eu tenho área e altura, eu consigo descobrir a base. Se eu tenho área e base, eu consigo descobrir a altura do meu triângulo usando essa formulazinha. Então, qualquer uma dessas questões pode ser resolvidas usando apenas esta formulazinha aqui, tá? Então, o exercício número 1 é simples. Ele fala assim, calcule a área de cada triângulo. Então, nós temos aqui a base, vamos tirar ali, que é 7. Nós temos a altura, que é o quê? Segmento de reta que une o vértice ao lado, a base do meu triângulo, formando um ângulo de 90 graus. Então, a nossa altura é 6. Então, a área do nosso primeiro triângulo vai ser 7 vezes 6 dividido por 2. Aplicando a técnica de cancelamento, ó, o 2 com o 6 a gente pode cancelar, que vai ficar 1 e 3. E agora é só multiplicar. 7 vezes 3, desculpa, 21. 21 dividido por 1, 21 centímetros quadrados. Pronto. Nesse caso, não muda muito. Quem é a nossa base é o 5. Quem é a nossa altura é 6,2. Então, vamos lá. A área do nosso triângulo B vai ser 5 vezes 6,2 dividido por 2. Aqui também posso cancelar, é uma opção, tá, gente? Não é necessário fazer, mas é uma opção. Então, aqui eu consigo cancelar, ó, vai ficar 1 e 6,2 dividido por 2 vai ficar quanto? 3,1, certo? Então, a área do meu triângulo vai ser 5 vezes 3,1. 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes 3, 15. Uma casa decimal, 15,5 centímetros quadrados. Então, aqui você decide se você quer cancelar ou não, tá? Se não quer, multiplica e depois divide, né? Então, vamos lá. Nesse triângulo aqui, como que eu vou fazer para calcular a área? Eu não tenho como calcular toda a área dele inteiro de uma única vez. Por quê? Porque eu só sei que esta medida daqui até aqui, que corresponde à altura desse triângulo 1 aqui, ó, triângulo 1, triângulo 2, é igual a 2,4. Se eu pegar tudo isso aqui, não vai corresponder à altura desse meu triângulo, tá? Por quê? Porque eu vou ter aqui, não vou ter a formação de um ângulo reto com a base. Então, para facilitar, a gente calcula a área 1 e depois calcula a área 2, multiplica por 2 e nós vamos ter 2 vezes essa área. Por quê? Porque esse triângulo aqui, ó, ele é isósceles. Logo, essas duas medidas aqui vão ser o quê? Iguais também, tá? Então, como que eu vou fazer para calcular essa área? Base vezes a altura. Quanto que é a nossa base do 1 aqui? A base é 3 e a nossa altura é igual a 2,4. Assim, a área total desse meu triângulo vai ser 2 vezes a área 1, né? 2 vezes a área 1, que vai ser o quê? 3 vezes 2,4 dividido por 2. Como a multiplicação aqui é comutativa, né? E é tudo multiplicação, eu posso aplicar técnica de cancelamento. Esse 2 aqui, ó, eu posso cancelar. Então, vai ficar 1 e fica 1. Então, a nossa área total do triângulo, 1 mais 2, vai ser 3 vezes 2,4. Que vai dar 12, vai 1, dá 6, com o que foi 7. Uma casa decimal. 7,2, nesse caso, é metros. Metros quadrados, ok? Prof, não entendi. Calcula 1 e depois multiplica por 2. Vai ser a mesma coisa, tá? Pode multiplicar por 2 no final, depois que você calculou a área 1. Tem alguém copiando? Quem fez está acertando, gente?
Sim, não? Não, sim? Vamos, galera, conversem comigo. Estão na aula ainda, gente? Oi, prof. Posso mudar, Rafa? Pode. Exercício 2. A área do triângulo abaixo mede 10 centímetros quadrados e a sua altura mede 5. Qual é a medida da base desse triângulo? Como a prof falou inicialmente, com essa formulazinha, se eu tenho duas medidas que se referem a ela, eu consigo calcular a terceira. Só um minutinho. Matheus estava sumidinho, né? Bom dia, Matheus. Então, aqui, nós temos o quê? Vamos tirar os dados que a gente tem do problema. A gente tem a área, que é 10 centímetros quadrados. A gente tem a altura, que tem 5 centímetros quadrados. E o que eu quero? Eu quero a base, que é meu x da questão. E nós temos a fórmula que faz o cálculo da área de um triângulo. Então, a fórmula área do triângulo é base vezes, a altura dividido por 2. Então, vamos lá. Área é igual a base vezes altura dividido por 2. Quanto que é minha área? 10. Quanto que é minha base? Não sei. X. Quanto que é minha altura? 5. Dividido por 2. Logo, esse 2 está dividindo, passa para o primeiro membro, multiplicando. Oi. O Vitor falou que a base é 4. Tá, já calculou, Victor? Que bom. Vamos lá. Então, vai dar 2 vezes 10, vai dar 20. Logo, 5 vezes x, 5x. Como eu não quero 5x, x vai ser igual a 20 dividido por 5. X vai ser igual a 4 centímetros. Muito bem, Victor. Certinho. Simples assim. O detalhe, gente, é tirar primeiro do problema o que você tem e depois organizar dentro da sua forma. Ontem a Lani estava resolvendo e ela inverteu. Em vez de pôr como área o 10, ela colocou como base. E no final ela calculou o quê? Uma nova área, né? Então, tem que estar sempre atento a esses detalhes. Você tem que colocar cada termo no seu devido lugar na fórmula para que você consiga chegar no resultado que você quer, ok? Lá o número 3. O esquema abaixo apresenta a maneira como Pedro dobrou uma folha de papel retangular e também algumas medidas obtidas. Atenção! O esquema apresentado apenas uma aproximação. Não é possível dobrar uma folha de papel retangular e obter exatamente essas medidas, tá? Então, é só uma representação e uma aproximação dos valores. Então, aqui nós temos que o comprimento dessa folha é 29,7 centímetros. Então, se a gente aumentar, fizesse aqui, ó, essa parte que foi dobrada, aqui também é quanto? 29,7. Ou seja, esta parte aqui, 29, opa, coloquei a vírgula no lugar errado. Aqui é 29,7, que é a medida que corresponde a esse lado aqui, certo? E nós temos que a altura dessa folha é 21 centímetros. E onde ele dobrou, né, é quanto? É 8,7. Então, como que eu vou calcular a área? Agora, olha lá. Calcule a medida da área aproximada da parte sombreada do esquema. Eu quero saber esta área que está em azul. Como que eu vou fazer para calcular essa área? Eu tenho aqui o que a gente pode chamar disso aqui? De base ou de altura do meu triângulo. Por quê? Porque como é uma folha retangular, retângulo forma ângulo de 90 graus nos seus cantos, certo? Então, aqui eu tenho 90 graus. Então, eu posso considerar isso aqui tanto como uma altura, tanto como uma base. Mas eu preciso ainda descobrir essa medida aqui. De que maneira eu vou fazer isso? Tudo é 21.
e ele dobrou até chegar em 8,7. Então, se eu fizer 21 menos 8,7, eu vou descobrir essa diferença daqui até aqui, o que falta para completar a minha página, né? A minha folha ali, ó, a chegar ao 21. Então, vamos lá. 21 menos 8,7, nem precisava fazer conta, né, prof? Mas vamos lembrar como faz. Sobra 3, aqui vai ficar 10, tira 8, sobra 2 e 1. Então, vai dar 12, esse pedacinho aqui, ó, é 12,3 centímetros. E corresponde ao nosso X aqui. Então, aqui é 12,3. Agora ficou fácil. Eu tenho base e eu tenho altura. Como que eu calculo a área do triângulo? A área do triângulo é base vezes altura, dividido por 2. Então, a nossa área vai ser 12,3 vezes 29,7 dividido por 2. Vamos fazer aqui 12,3 vezes 29,7. Vai dar 21 vai 2, dá 27 com 2, 29 vai 2, dá 6 com 2, 8. 14 vai 1, 18 com 1, 19, vai 1, dá 2 com 1, 5. Pulamos mais uma, dá 7, dá 9 e dá 2. Sobra 1, aqui vai dar 13, vai 1, dá 10, 18. 18 com 7 vai dar 25, vai 2, dá 14, com 2, 16, vai 1, dá 3. Quantas casas decimais? Uma, duas. Uma, duas. Então, aproximadamente, que deu 365,31 dividido por 2. Então, a área da nossa parte sombreada vai ser isso dividido por 2. Igualamos as casas decimais, vamos recordar lá, e cortamos a vírgula. Então, vai dar uma vez, que vai sobrar 165, abaixo 3, vai dar por 8, que vai dar 1.600, sobra 53, abaixo 1, vai dar por 2. Oi. Ele falou 182,65. Isso mesmo. Então, dá 1, coloco a vírgula, dá 0, dá por quanto? Dá por 6, que vai sobrar 110. Depois da vírgula, eu tenho direito do 0, dá 0. E agora vai dar por quanto? Vai dar por 5, e vai sobrar 100, e vai dar por 5, que vai dar 0, certo? Então, aproximadamente, a área dessa parte sombreada é de 182, vou colocar só duas casas, tá? 66 centímetros quadrados, certo? Aproximei ali, apesar de ter dado uma divisão decimal exata, né? Vamos aproximar ali para 6. A gente costuma usar geralmente duas casas decimais. Prof, se eu deixar assim, tá errado? Não, tá certo, tá super certo. Tem alguém copiando? Conseguiram entender? Sim, não? Entendi, prof. E o restante do pessoal da aula não tá conseguindo entender, gente? Tá conseguindo acompanhar? Tá muito rápido? Ficando Entendi. alguma dúvida? João, tá conseguindo entender? O João não tá mais na aula? Pessoal, cadê a carinha de vocês aí? Eu quero ver vocês. Só o Rafael e o Victor que participam da aula, é isso mesmo? Então, vamos lá para o próximo. Número 4. Gente, a partir de agora, esses exercícios não eram para vocês fazerem. Oi. O Victor disse que ele não entendeu a 4. A 4? Essa não era para fazer, na verdade, ou era? Não, né? Acho que eu não tinha passado essa de tarefa, não me lembro. Então, no exercício 4,
diz o seguinte: desenhe no plano cartesiano os triângulos cujas as coordenadas dos vértices estão indicadas na ficha. Então, nós temos um triângulo A de vértices 0 e 0, vértice A 0 e 0, B menos 2 e 0 e C menos 1 e 2. O que representa isso aqui, gente? Isso aqui é o plano cartesiano. Nós temos coordenadas, né, nas minhas abscissas e das ordenadas, ou seja, valores para x e valores para y. Então, eu vou traçar esse triângulo usando essas coordenadas. Então, no A, o vértice A é 0 e 0. É a única coordenada em que eu tenho o ponto na origem do meu plano cartesiano. Então, aqui eu tenho o meu vértice A. O meu vértice B vai ser menos 2 e 0. Menos 2 para x e 0 para y. Ou seja, está a 2 unidades distante do eixo da origem, na minha esquerda, para o lado negativo, e a 0 de altura em relação ao meu eixo das ordenadas. Então, o meu ponto B vai estar aqui sobre o menos 2. E o meu ponto C é menos 1 no x e 2 no y. Então, está a menos 1 de distância para a esquerda em relação à origem e 2 unidades acima da minha origem. Então, o meu ponto C vai estar aqui, no 2. Então, agora eu vou fazer o meu triângulo, olha lá. Triângulozinho, vou desenhar ele. Gente, não vai ficar reto, tá? Mas vamos fazer de conta. Isso. Consegui o meu primeiro triângulo, beleza? Esse é o triângulo A, primeiro. Agora, o outro triângulo. Nós temos um ponto D, que é x1, y3. Então, lá no meu plano cartesiano, vou marcar as minhas coordenadas. Para x, eu tenho 1 e D e y está a 3. Então, aqui vai ser meu ponto D. No cruzamento das coordenadas, eu coloco o ponto. O ponto E vai estar 2 do x e 3 do y. Então, 2 do x está aqui, 3 do y. Meu ponto E. E o meu ponto F vai estar 3 do x e 5 do y. Então, vou ter 3 do x e 5 do y. Vai se cruzar exatamente aqui. Então, vamos ver se eu consigo melhorar. Tem jeito, não. Tá. Tá, vamos deixar assim. Então, aqui é o ponto D, aqui é o ponto E e aqui é o nosso ponto F. Beleza. Agora, vamos fazer o nosso terceiro triângulo, que tem de coordenadas 2 e 1. Então, do 2 no 1, aqui vai ser o ponto G. Coordenadas 4 e 1, 4 e 1, vai ser aqui, é o H. E as coordenadas por ponto I, para o vértice I, vai ser 4 e 4. Então, vou ter aqui 4 e 4. Vai ser 4 com 4. Aqui. Ok? Então, esse vai ser o nosso triângulo. Vamos lá. Vamos fazer uma luta aqui para unir os pontos. Esse. Aqui fica até um pouco mais simples, porque tem a reta. Tá. Ou mais ou menos. Então, nós montamos aqui os nossos 3 triângulos, beleza? Agora, ele fala o que pra gente aqui? Considerando uma unidade no plano cartesiano igual a 1 centímetro, ou seja, daqui até aqui é 1 centímetro. Agora, calcule a medida da área em centímetros dos quadrados. Então, eu quero o triângulo ABC. Então, quanto que tem de base? Ó, base tem 2. Então, a área do meu triângulo ABC, a área aqui, a base é 2 e a altura vai ser quanto? 1, 2. 2 dividido por 2. 2 corta com 2, fica 1 e fica 1. A área do nosso triângulo ABC é igual a 2 centímetros quadrados. Pronto. A área do nosso triângulo DEF, que é esse horrorosinho aqui, vai ser a área do
do triângulo DF vai ser igual a quanto? Quanto que é a nossa base? A base é 1, ó, que é esse segmento aqui. E a altura, gente? A altura é um segmento de reta que forma um ângulo de 90 graus com a base. Nesse caso, a altura desse nosso triângulo é externa a ele. Então, a nossa altura é quanto? 1, 2. Então, nós vamos ter 1 vezes 2 dividido por 2. Então, a área do nosso triângulo DEF vai ser igual, cancela, 1 centímetro quadrado, tá? E agora a área do nosso triângulo GHI. Então, a área do triângulo GHI vai ser igual a quanto? Qual que é a base? Do 2 até o 4, dá 2. E qual vai ser a altura? Do 1 até o 4, vai ser 1, 2, 3, vezes 3, dividido por 2. Aqui a gente pode cancelar, fica 1 e 1. Então, a área do nosso triângulo GHI é igual a... Apesar dos desenhos horrorosos da prof ali no desenho, deveria ter trazido desenhado esses aqui. Conseguiu entender, Victor? Dê a resposta dele lá para mim, fazendo favor, Rafa. Sim, prof. Sim? Posso mudar? Tem alguém copiando? Pode mudar. Tá. Então, vamos lá. Para a festa junina de uma escola, serão produzidas bandeirinhas com o formato de triângulo isósceles e de quadrado, de modo que a medida da base da bandeirinha triangular seja igual à medida do lado da bandeirinha quadrada. Sabendo que as bandeirinhas medem 225 centímetros quadrados de área, determine a medida da altura da bandeirinha triangular. Então, nós temos aqui que a área, né, ó, que a base, de modo que a base da bandeirinha triangular seja igual à medida do lado da bandeirinha quadrada. Então, nós temos bandeirinhas quadradas, e essa bandeirinha quadrada tem área igual a quanto? Sendo que as bandeirinhas medem 225 centímetros quadrados de área, determine a medida da altura da bandeirinha triangular. Então, as duas bandeirinhas vão ter o quê? Mesma área, pelo que fala ali, né? E diz o seguinte, que as duas têm área 225 e que a base das duas tem a mesma medida. Então, se eu sei que aqui é 225 no quadrado, 225 centímetros quadrados de área, como que eu faço para descobrir a base o lado desse quadrado, gente? Se eu tenho área, o que é a área do quadrado? A área do quadrado é lado ao quadrado. Se eu tenho a área para eu descobrir o lado, eu falei isso para vocês quando eu expliquei a área do quadrado. O Victor falou raiz quadrada. Muito bem, Victor. Eu calculo a raiz quadrada da área. Então, nesse caso, o nosso lado vai ser igual à raiz quadrada de 225. No caso, o lado do quadrado, que é igual à base do nosso triângulo, vai ser igual a 15 centímetros. Descoberto a base, então quer dizer que o nosso triângulo tem base igual a 15, porque é igual ao lado do quadrado, nós temos que descobrir quem? A altura desse triângulo. E para isso nós vamos usar o quê? A gente sabe que a área dele é 225, certo? Então nós vamos lá, área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Qual que é a área? 225 é igual à base que a gente tem, que é 15, vezes a nossa altura, dividido por 2. O 2 está dividindo, passa para o segundo membro o quê? Para o primeiro membro, nesse caso, multiplicando. Multiplicando. Então, aqui vai dar 450, vai ser igual a 15H. Como eu não quero 15H, só quero descobrir uma altura desse triângulo, então, a altura vai ser igual a 450 dividido por 15. Nossa altura vai ser quanto, gente? Nem precisa fazer conta.
3 vezes 15 é 45. Então, 30 vezes 15 vai ser 450. A altura da nossa bandeirinha do triângulo, né? Vai ser 30 centímetros. Pronto. Entenderam? Sim ou não? Ô, prof, eu entendi, mas que bandeirinha gigantesca é essa? Pois é, né? Não é tanto, Rafa. Pensa, 30 centímetros é a régua. Sim. Tá vendo aqui? Ó, esta régua tem 30 centímetros. E a base dela tem a metade, que é 15. Então, aqui é 30, ó. Até aqui é 30. Então, a base é 15, não vai ser tanto. Vai ser uma bandeirinha mais ou menos assim, ó. Né? Não é tão grande. É mais ou menos. Tá. Agora, vamos lá no número 6. Vocês estão copiando, né, gente? Isso aqui vocês não tinham que fazer. Eu estou resolvendo com vocês, para não ficar tudo de tarefa. A número 6 diz o seguinte. O perímetro de um triângulo equilátero mede 45 centímetros. Calcule a medida da área desse triângulo, sabendo que sua altura é 13 centímetros. Então, tá. Perímetro. Perímetro é o quê, gente? É a soma de todos os lados. Se é equilátero, esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Então, 45 dividido por 3, cada lado vai medir quanto? Perímetro é 45. Dividido por 3, cada lado vai medir 15 centímetros. Então, nós temos o quê? A base do nosso triângulo equilátero. E nós queremos descobrir a área, sabendo que a altura dele, isso aqui, é igual a quanto? É igual a 13 centímetros. Agora ficou simples. Eu tenho base e eu tenho altura. Como que eu calculo a área? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, a nossa área desse triângulozinho vai ser 15 vezes 13 dividido por 2. Nossa área do triângulo vai ser 15 vezes 13. Vai lá. Vou fazer a conta aqui para não perder o hábito. Dá 15, vai 1, dá 3, 4. Dá 5, dá 1. Dá 5, dá 9, dá 1. 195 dividido por 2. Dividido por 2, dá 9, vai sobrar 1, abaixo 5, dá 7, vai sobrar 1, coloco vírgula, 0. E vai dar 5. Então, a área do nosso triângulozinho em questão é 97,5 centímetros quadrados. Simples assim. Parece... Oi. Esse ano a gente vai estudar sobre centímetro cúbico, metros cúbicos. A gente vai falar de volume já no próximo capítulo. Terminando o capítulo de áreas, a gente já vai entrar no capítulo de volume, que é quando a gente trabalha o quê? Metros cúbicos, centímetros cúbicos, porque é a unidade de medida padrão para a medida de volume. E também vamos trabalhar com medida de capacidade, que é o litro, mililitro, decilitro, centilitro. Tá? Assim que terminar essas questões de área. Ô, prof. Que horas são, Rafa? 9h26. Tá, fala, Rafa. O litro tem como o centímetro e o metro de negócio cúbico, quadrado? Na verdade, o litro... Não, ele não tem... Ele tem uma relação com o metro cúbico, entendeu? 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, mas não tem litro ao quadrado, ao cubo, entendeu? É só litro simples, mas tem uma relação. A gente consegue converter a medida de capacidade, que é o litro, em volume, que é a medida do espaço ocupado, tá? Mas daí a gente vai falar isso lá. Vamos terminar rapidinho esses dois para dar tempo, para não ficar tudo de tarefa. Em virtude da grande quantidade de acidentes aparentemente inexplicáveis com aviões e navios, a região conhecida como Triângulo das Bermudas é cercada de mitos e mistérios. Esta região, que lembra um triângulo, fica no Oceano Atlântico, próximo à costa sudoeste dos Estados Unidos. Então, aqui nós temos, ó, o Triângulo das Bermudas. Aí diz assim, nós temos um mapa, né, representando aqui, que está numa escala de 460. Deixa eu olhar aqui no livro, isso.
Então, 1 centímetro, que é isso aqui, é equivalente a quanto? 460 quilômetros no tamanho real, tá? Esse 1 centímetro equivale a 460 quilômetros. Aí diz assim, usando régua e compasso, faça as medições necessárias no triângulo apresentado no mapa e calcule em quilômetros quadrados a área da região conhecida como Triângulo das Bermudas. A prof fez antes esta medida. Então, aqui, ó, o lado que eu vou considerar como base é esse aqui, tem 3 centímetros. E a altura, que é o segmento de reta, que forma um ângulo de 90 graus aqui com a base, saindo do vértice, tem aproximadamente 3,1 centímetros. Agora, eu tenho que fazer o quê? Calcular a área real desta região. Como que a gente faz para fazer isso, gente? O que vocês acham? Como que eu vou fazer para calcular essa área real? 3 por 460? Vou multiplicar, né, Rafa? Sim. Então, cada centímetro equivale a 460 quilômetros. Então, se eu tenho 3 para descobrir em quilômetros, eu vou fazer vezes quanto? Vezes 460. Aqui é quilômetros. E se aqui tem 3,1, para eu transformar isso em quilômetros, no caso, que está a minha escala, eu vou ter que também fazer vezes 3,1 vezes 460 quilômetros, certo? Vamos fazer aqui para ser mais rapidinho, antes que a nossa aula termine. 3 vezes 460 vai dar 1.380 quilômetros, desculpa, aproximadamente. Gente, essas são medidas aproximadas, tá? Então, nós vamos calcular áreas aproximadas. 3,1 vezes 460. Vai dar aproximadamente 1.426 quilômetros. Não é nada de quadrado. A pressa já começa, né? Quilômetros. Agora, eu tenho que fazer o cálculo. Fazendo o quê? Como que eu calculo a área de triângulo? Altura vezes base vezes altura, dividido por 2. Base vezes altura, dividido por 2. Ou seja, a nossa área vai ser de 1.380 vezes 1.426 dividido por 2. Então, essa área vai ser de quanto? 1.426 vezes 1.380 vai dar 1.967.880. 1.967.880 dividido por 2. Vai ser aproximadamente 983,94. Vai dar um pouco a mais do que realmente tem a área do Triângulo das Bermudas, tá? Ele tem 955,437. Mas é por quê? Porque a prof usou o quê? Uma altura aproximada. Acho que eu coloquei aqui, é 0,01. Por isso que deu essa diferença, tá? Então, se eu arrumar aqui, acho que eu coloquei um a mais ali. Mas vamos por essa que nós conseguimos. Aproximadamente 1.940 quilômetros quadrados. É uma área aproximada, mas o mais certo seria 995.437,48 quilômetros quadrados, tá bom? Se a gente organizar aqui, ó, eu usei, acho que se usar 3,01, porque como eu aproximei, poderia ter deixado como 3, né? Eu aproximei para 3,1, deu um pouco a mais, vamos dizer assim, bem, né? Não deu muita diferença, mas deu uma diferençazinha. Eu acho que deu horário? Sim, deu horário, Rafa? Já, prof. Já? Então, vamos lá, gente. Tarefinha para a nossa próxima aula, 162, 163, 164. Faça do impossível o possível. Bom dia para vocês e até amanhã. Melhor, vou diminuir uma página aqui para vocês, tá? Façam somente a 162 e a 163, beleza? Para não ficar tanta tarefa, porque eu sei que tem uns pessoal que ainda está fazendo o kit. Gente, beijo, tudo de bom e até amanhã. Tchau, prof. Tchau.